família existente, presentes, família da vítima, família do acusado, serventuários da justiça, militares, pessoa do acusado também enaltecendo nesse momento. Quero cumprimentá-lo, principalmente o corpo de jurado, que são os que realmente farão justiça com base no que está aqui. Porém, quero aclarar refutar, rebater o que as nobres doutoras, mais uma vez, proferiram aqui para todos nós, porque em alguns pontos elas acabam corroborando, ou seja, concordando com a tese da defesa. Em outros pontos, é o caso da doutora Cláudia, eu, sinceramente, eu fui convidado a participar desse júri de última hora. Eu não tive tempo para acessar os autos. Eu não deu para ler, inclusive isso me perturba, porque sempre fui cumpridor dos meus deveres. Mas a doutora Cláudia também não teve esse tempo não. Esse teve, ela não fez como deveria. Ela insiste em dizer que a vítima estava embriagada. Ninguém falou isso aqui, ninguém comprovou. Onde é que está isso? Nem nos depoimentos e nem aqui nesta cadeira alguém proferiu tais palavras que concordem com a doutora Cláudia. Não sei de onde foi que ela tirou isso, porque ela mesma ouviu aqui a dona Irene dizer que ele não estava embriagado e viu o próprio Rossini dizer que eu estava quentão. Excelência, me pediu uma parte. Só um instante, Excelência, já aconselho. Com relação à fala da representante do Ministério Público, quando ela diz que o acusado não tinha, quando ela disse que o acusado agiu com requinte, com crueldade. Qual foi o requinte de crueldade? Não há, não tem, não se vislumbra, se for a palavra dela. Vou usar a palavra dela contra a própria oratória dela. Não se vislumbra requinte de crueldade. Crueldade, então um crime cruel é quando alguém tem a intenção de matá-lo e mata com requinte de crueldade. Vocês já ouviram aí? As qualificadoras, ela diz que o requinte de crueldade quando é pepina. Realmente, você não desfere um golpe nem dois e se evade. Você quer ver o exaurimento, o término, a consumação. Não foi o que aconteceu. Rossini, quando percebeu que atingiu o seu desafeto, se evadiu do local. Ainda assim, veja só, a vítima ainda o perseguiu, embriagado, morto embriagado, bater de lenço. É para bater com lenço, morto embriagado, pode? Isso é totalmente descabível, não há
se cogitar nesse sentido. Com relação às fotos mostradas antecipadamente pela doutora Cláudia, e disse que só depois de um ano é que foram colocadas no processo, obviamente, na época dos depoimentos foram levantadas essas questões. Por que depois de um ano foi juntado o processo? Porque o processo tem que ser instruído com as provas. Com as provas a qual está inerente, ou seja, pertence a cada um. Não tem como. Eu vou levar logo aqui para ter as fotos, vou levar lá para a delegacia, vou levar. Não existe isso. O juiz profere despacho dizendo que as partes apresentem as provas que querem produzir. Esse momento que você vai. Você não vai chegar lá, eu tenho aqui, doutor. Aí vai botando. Não é assim. A forma é essa. O senhor Rocinho jamais ele iria na delegacia, né? Até porque quando ele foi da delegacia, ele foi com os devidos cortes. Não sarou. Teve que se tratar. Não sarou. Um corte, por menor que ele seja, um ferimento, que ele tem uma carência mínima para poder ser curado. Então, as fotos estão aqui, eu acho que não há mais necessidade de mostrar, mas só a título de robustecer mais ainda a tese levantada por esses dois humildes advogados. Então, eu faço com excelência que tenha. Olha só a situação. Isso aqui foi quando ele tentava se esquivar. Tudo bem? São provas da época. Não foi depois, não, ele foi se cortar, não, essa vez. Ele não foi meter a faca no dedo, não. Ele ia meter no dedo, no pé, para dizer que depois de um ano que sofreu essas agressões, todo respeito de excelência, obviamente. Estamos aqui em situações antagônicas, defendendo o interesse desse. Certo, excelência? Eu já falei, e mais uma vez, repito, o réu não tinha a intenção de ceifar a vida da vida. Uma vez que quando atingiu, se evadiu do local. Caso contrário, o dolo estaria em ele exterminar com a vítima no local do ocorrido. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Do crime cruel, para ser configurado o crime cruel, a qualificadora do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3º, salvo engano, era necessário que ele desempenhasse todos os meios que, em momento algum, fugiria daquela relação com aquele artigo ali que está conscrito também. Não foi o que aconteceu. A doutora Leila, eu percebi, bem como a doutora Cláudia, tentou passar para os senhores nobres, juízes de fato nesse momento, tentou passar para a questão da pena. Não é bem assim. Tudo bem. Se ele for condenado, ele vai cumprir a pena. Não é essa progressão de pena dessa forma. A progressão de pena realmente vai depender de vários fatores. De repente, uma pessoa que cometeu um crime, que não deixa de ser,
mas que o direito brasileiro diz que ele está excluso, ele não cometeu crime. Mas se você olhar de uma forma grotesca, de uma forma geral, é um crime. Até porque ele assume a materialidade e a autoria. Aliás, houve materialidade e autoria. Mas não é bem assim. O senhor Rossini, se ele se mantiver, se ele for conduzido e recluso, quem vai garantir que esse homem vai se ressocializar? Ele já é ressocializado. Tanto é que seu Rossini hoje é cumpridor dos seus deveres como cidadão que ele é. Então está no meio da sociedade, a sociedade apoia ele. Ele não tem que ir para a cadeia e voltar, não, para poder a sociedade apoiar. Você não tem que ir para a cadeia e você voltar como se nada tivesse acontecido, e você vai voltar para o meio social. Ele já vive, ele não oferece perigo. Tanto é que foi reconhecido pelo ordenamento jurídico pago e está aí dele, em liberdade, e de acordo com o entendimento de Vossa Excelência, ele não vai ser cesseado desse direito. Nós estamos aqui para refutar as teses do Ministério Público, a tese do assistente do Ministério Público, ou melhor, assistente da vítima, a pessoa da doutora Cláudia. Não é bem assim. Vamos fazer justiça. A justiça será feita no seu momento certo. A tese é legítima defesa. Ele agiu com legítima defesa. Em momento algum ele agiu com dolo. O dolo é quando você tem a intenção de matar, de ceifar, de exterminar. Tanto é que quando ocorreu os fatos, ele mudou-se. Ele foi para bem distante, foi para outro local, exatamente porque ele não queria mais confrontá-lo ou ser confrontado com alguém. A doutora Cláudia falou em qualificar o crime como legítima defesa. Qualificar. Excelência, anotei mesmo que a senhora falou. Qualificar crime como legítima defesa. Não existe qualificar o crime como legítima defesa. Qualificar é lá no artigo 121, que foge totalmente da regra. É o reconhecimento da legítima defesa. É totalmente diferente. É antagônico o que foi levantado pelo assistente. Qualificar, não existe essa palavra, é descabida, é incoerente. Mas eu entendo por Vossa Excelência ter. Imagine que Vossa Excelência falou isso exatamente no momento em que pensou mais uma vez passar para os nobres juízes. Neles suja o ânimo de condená-lo a alguém que em legítima defesa deixou de ser tirado de sua vida, mesmo sem escolha de alguém, por motivos alheio à vontade do seu opositor, porque por ele, quem estava hoje debaixo de palma era ele. Debaixo de palma era ele. E certamente, como eu já falei, ele estaria aqui no banco, ocupando o lugar que ele está ocupando agora. Beleza? Me permita fazer um comentário com relação ainda à sua fala. Quando você disse que depois de um ano ele trouxe as fotos, que poderia ele ter cortado por alguma forma. Aí eu vejo na minha cabeça, será que Vossa Excelência é evidente? Está querendo induzir uma coisa que está nos autos, que foram mostrados, que foram
arguídas, ou seja, foram comentadas quando o momento oportuno, aí eu digo, é querer desqualificar as provas. Mas também já é demais para mim. Já é demais para o entendimento de Vossa Excelência. Excelência, você pediu uma palavra, ainda pretende? Eu queria, Vossa Excelência, que seja ouvido o testemunho do réu na mesa de discussão, onde ele afirma que a vítima estava embriagada. O senhor Rossini, em audiência de discussão, diz, eu pessoalmente perguntei e ele disse que ele não estava embriagado, mas a vítima sim. Então eu queria ouvir o depoimento dele. Pode ser? Vossa Excelência leu bem nos autos, dizendo que houve indícios. Nos autos há indícios de embriaguez. Eu não vi, posso sim dizer, que ele estava embriagado ou não. Excelência, quanto à representante da assistente, a advogada da assistente da Excelência, pode ser do Supremo, ou ouvido. Excelência, o tempo urge. Eu vou ter que perguntar ao jurado se o jurado insistir, como o jurado poderia dizer. Tudo bem. Eu vi. Pronto. Não sei que vai sancionar. Não, porque isso já foi motivo aqui de... Já foi exposto, já foi visto. Eu não vislumbro essa afirmação dela, mas Vossa Excelência... Jurado, pela lei, os jurados têm direito de ouvir a indicação da prova, de algo que tenha sido referido nos debates. Como a defesa falou no tema que a assistentização disse que o que iria acontecer seria contrário ao que o senhor disse, lembrar que se os senhores querem que seja permitido, que no serviço não permitido essa parte da pergunta. Você pode continuar enquanto preparar. Pode continuar, Excelência. Voltando um pouco ao assunto, eu depoimento não vi de maneira alguma ser duvido. Algo que corroborava para indício. E não que realmente ocorreu o fato dessa forma. Então, como já tinha dito, aqui está o senhor Rossini buscando a ele ser reconhecido o direito albergado, tutelado no Código Penal Brasileiro. O Código Penal Brasileiro ele foi criado para punir os infratores, quem comete crime. Nesse caso dele, não foi. O Código Penal Brasileiro, nesse caso, exclui o crime, pois esse foi cometido em sua legítima defesa. Mas, se não for assim, o entendimento de Vossa Excelência, que julgue pelo excesso culposo. O excesso culposo, certamente, é a tese subsidiária que pune o réu. Seria a única punição justa que vocês podem impor ao réu. Analisando pelo ponto, pelos meios empregados, da forma empregada, não existe outra a não ser essa. Outro sim, mais uma vez, ressaltando a questão do tempo que foi despendido, ou seja, que ocorreu toda essa celeuma, essa briga de 20 minutos, como eu falei, que foi refutado pela excelentíssima promotora. Imaginamos que uma pessoa que está embriagada, ele não tem a mínima condição
de lutar da forma que aconteceu por 20 minutos. Não há a menor condição. Não há a menor condição. Pois, depois de tentar se esquivar, se defender de todas as formas, mesmo atingido pelas cutiladas de faca peixeira, e talvez até, naquele momento, pedindo que aparecesse alguém ali, do nada, e que o impedisse tal ação por parte do agressor. Não viu outra forma a não ser evitá-lo. Ele poderia ter feito isso muito antes. Ele poderia ter desferido. Ó, já que fulano está embriagado, fica muito fácil. Mas na verdade ele não queria que aquilo acontecesse. Ele não queria ver o resultado do ocorrido. Mas aconteceu. E onde está o dolo, onde está o meio cruel? Em lugar nenhum. Primeiro, não existe dolo. Como eu já lhes disse, vou repetir mais uma vez. Para haver dolo, tem que haver o ânimos necandi, é a vontade de matar. Segundo, cogitação, preparação, execução, consumação do fato. Houve a consumação do fato. Não houve dolo. Crueldade, se ele tivesse investido, exaurido todas as formas de ver a vida do seu opositor ceifada. Não é o que houve também. Então a tese principal, senhores jurados, é a legítima defesa. Essa é o que está consubstanciado no artigo 23 do Código Penal Brasileiro. Com certeza, Vossa Excelência, vão fazer justiça em dar oportunidade em manter este homem que ali está, nesse famigerado banco. Tenho certeza que o coração dele pulsa. Ninguém queira estar ali no lugar. Embora nessas mesmas condições, tenho certeza que ele não tem dormido. Tenho certeza que ele não tem dormido. Não só ele, como a própria família, a esposa, os filhos. Ele não tem se alimentado como deveria. A família toda apreensiva. Então, a oportunidade tem que ser dada. Não é preciso, eu não estou pedindo clemência a ele, não. Eu estou querendo só que Vossa Excelência, conceda a ele o que está subscrito. Está ali. Isso é o direito brasileiro. Direito brasileiro. Ele nunca foi processado. É um direito que ele tem. Está sendo processado pela primeira vez. Está aqui nesta corte para ser julgado. Quem vai julgar são os senhores. Os senhores detêm consigo em vossos corações a liberdade desse homem. Não é porque os senhores estão com pena dele, não. Lhes afirmo. Tenho certeza disso. Mas, por conferir a ele o direito que está albergado, está colocado, está subscrito, corroborado aqui. Os senhores só vão ratificar. Vão anuir, vão concordar com o que está aí. Não precisa de outra coisa. Não precisa fazer mais nada. Mais nada além disso. Reconhecer o direito dele, que está no Código Penal Brasileiro. Direito esse que é constitucional. Direito esse que está na nossa Carta Magna de 1988. E que qualquer ser humano que pise neste solo, e seja idoso,
ou em qualquer lugar do Brasil, sobre ele recai esse direito. Está conferido esse direito. Portanto, Vossa Excelência, Vossa Excelência analisa o fato como legítima defesa, como a única forma que ele tinha para que ele pudesse sobressair de uma situação daquela. Porque imagine só, no meio de uma confusão, onde tinha bastante cadeira, aquela confusão maior do mundo, sendo investido sobre ele, putilada de facas e peixeira. Imagine se esse homem tinha condições de raciocinar para que não o atingisse como o atingiu. Então, tenho certeza que ele não queria que aquilo ali se concretizasse. Como eu repito mais uma vez, ele poderia, no momento que ele o atingiu, que viu a pessoa não esboçar, não reagir, ele poderia muito bem ter travado de fato. Aí configurava o crime cruel, um requinte de crueldade. Isso não houve. Vai passar no final. Então não houve isso. Ele se evadiu, foi embora e se apresentou. Então ele fez o que qualquer ser humano faria em sua legítima defesa ou de outro. Mas se não foi isso o entendimento, se não foi esse o entendimento de Vossa Excelência, que julgue pelo excesso culposo, pois essa será a pena mais justa imputada, colocada ao réu. Caso contrário, Vossa Excelência, tenho certeza, mais cedo ou mais tarde, vai refletir sobre o assunto, sobre o fato, sobre o que ocorreu. Então eu peço a Vossa Excelência que medite no momento que entrar por aquela sala e vejam a única forma de manter esse homem em liberdade. A liberdade que está albergada no Código Penal brasileiro, que é conferida a ele, que é um direito dele. Não é por coerência de Vossa Excelência, não. Não precisa ter pena dele, não. Basta reconhecer esse direito dele. Porque só vocês, de acordo com a convicção de vocês, esses votos são invioláveis. Jamais alguém vai tirá-los, vai impedi-los que esse homem tenha reconhecido o direito dele. Então, mais uma vez, eu velo pela legítima defesa, que seja dada a ele essa oportunidade e dar continuidade à sua família. Todos nós somos seres humanos e, como humanos, nós devemos pensar, devemos fazer uma análise crítica do que é certo e o que é errado. Na situação dele, será que agiríamos diferente? Ou agiríamos dessa forma? Em Cristo, que dizem, né, que o acaratá. Imagina um ser humano aqui, nascido e criado aqui no interior, a qual não tem um grau de instrução, e a ele possa meditar. Embora eu acho que ele fez muito isso, ele evitou por todas as formas. Porém, a ele não teve êxito. Então, assim, vocês vejam bem, analisem
de acordo com a condição de vocês. Façam justiça. Façam justiça, só o que eu peço. Na hora que perguntarem, Vossa Excelência, voto pela legítima defesa. Digam sim. Digam sim. Vossa Excelência, achar que realmente não cabe a legítima defesa, e digam sim para o excesso culposo. E é a única pena justa que eu me debrucei esses 4 dias estudando o caso, me abracei, porque só assim eu vejo a única forma de passar para vocês a realidade dos fatos e o que realmente o nosso ordenamento jurídico me defende. É isso que eu peço a vocês. Que votem sim pela legítima defesa, caso contrário, Vossa Excelência, votem sim pelo excesso culposo. Esse nobre e humilde advogado e projeto, porque a gente sempre está projetando alguma coisa na vida. Eu falei antes, nós nunca somos, nem devemos subestimar o seu semelhante. Na nossa vida existe uma projeção, a qual nós buscamos cada vez implementar argumentos, veracidade e passar para as pessoas que nos rodeiam, trazer a credibilidade, ser respeitado e respeitar acima de tudo. Encerro minhas palavras, mais uma vez, pedindo pela legítima defesa, não clemência, nem que Vossa Excelência tenha pena do acusado, mas por usar a consciência de vocês, a convicção de que saiam daqui, de alma tranquila. E, em último análise, o excesso culposo. Eu devo agradecer a todos que aqui me escutaram. Eu me preocupo bastante em poder passar algo claro para o jurado, para quem estão nos assistindo, passar a veracidade dos fatos, passar credibilidade, pois esse é um julgamento que eu fiz quando me formei em direito. E tenho certeza irei preservá-lo isso e levarei para toda a minha vida. E me sepultarei no dia em que dessa vida eu perecer. Muito obrigado, senhor excelentíssimo juiz Baltazar. Uma honra atuar ao lado de Vossa Excelência, a doutora Leila Cartacho, minha nobre colega Cláudia, serventuário da Justiça, a todos que estão aqui presentes. Concine, você também, meu sincero respeito. Muito obrigado.